A gente vai ter um número muito expressivo de treinadores estrangeiros mais uma vez. Virou uma realidade do futebol brasileiro. Ainda bem que a gente tenha se aberto tanto ao mundo, fazendo esse intercâmbio. Então a gente vai ter o Kudê, argentino no Galo, pelo menos nesse início de temporada. O Renato Paiva, de Portugal. Ele trabalhou no Independente Del Valle, no seu primeiro clube no futebol profissional. O Luiz Castro, que segue à frente do Botafogo. O Pedro Caixinha, português, no Bragantino. O português Antônio Oliveira, que já trabalhou aqui no Brasil, agora vai dirigir o Curitiba. Terceiro clube dele no Brasil. O Pesolano, uruguaio, que segue à frente do Cruzeiro. O português Ivo Vieira, no Cuiabá. O Vitor Pereira, no Flamengo. O argentino Vojvoda, no Fortaleza. E o Abel, que segue à frente. Dois argentinos, um uruguaio e depois... 7 portugueses. 7 portugueses. E na B, o Ceará tem o Morínigo, né? Sabe o que eu imaginei? 7 portugueses. Sabe o que eu imaginei? Que talvez o sucesso do Dorival no Flamengo no ano passado pudesse dar uma mudança nesse pensamento e, pelo que a gente vê, pelos números aí, não mudou muito a forma de pensar dos gestores do futebol brasileiro. O que eu fico curioso é saber o quanto tem de convicção e o quanto tem de modismo. Cara, mas é um modismo... Eu vou defender esse modismo. Porque... Não, você sabe por que eu falo do modismo? Porque o modismo, quando o modismo está à frente da convicção, em 2 ou 3 tropeços você quer trocar. Claro. Eu prefiro que tenha convicção e que essa convicção seja resultado do seguinte: nós precisamos nos abrir. O próprio Flamengo, depois do Jesus, apostou em 2 senadores estrangeiros que duraram muito pouco tempo. O Domenech Torrent e depois... O Paulo Sousa. Paulo Sousa. Mas, são 7 portugueses. E, assim, eu acho que não dá mais para dizer que eles são impulsionados apenas pelo sucesso do Jesus. O Jesus abre as portas. O Abel Ferreira escancara as portas. Ele dá com os 2 pés na porta. Então, assim, 7 treinadores portugueses. Se a gente for pegar, ó, de todos esses aí, Kudê tem uma passagem importante no futebol brasileiro. O trabalho do Luiz Castro nessa temporada é um trabalho bem positivo. Do Vitor Pereira também, acho que extraiu mais do que o Corinthians poderia mostrar. A gente pode discutir, o futebol não foi tal agradável, mas se a gente for pegar os resultados... Eu acho que foi o que era mesmo. Mas acho que, assim, por exemplo, imaginar um Corinthians numa final de Copa do Brasil e sendo competitivo contra o Flamengo, eu acho que o torcedor não imaginava, mas eu acho que dá pra gente tirar o trabalho se conquista, Pedro, o título da Copa do Brasil, até a avaliação seria outra. Você sabe que o corintiano tem visto esses comentários e fala assim, tratam o Corinthians como se fosse um time de segunda linha. O Corinthians passou para chegar na final por times do mesmo patamar dele, o Fluminense, ou abaixo. E aí fez um baita segunda jogo, mas... Não foi, assim, algo extraordinário chegar na final da Copa do Brasil. Mas o Corinthians se manteve durante boa parte do campeonato inteiro brasileiro, na parte de cima. Como já havia se mantido com o Silvinho. Como segundo colocado foi durante muito tempo vice-colocado do Campeonato Brasileiro. Eu avalio o trabalho do Vitor Pereira como um bom trabalho no Corinthians. A gente vai pegar o Pesolano, fez uma excelente temporada com o Cruzeiro, a gente vai ver agora numa série de agora é outro desafio, né? Vojvoda e Abel nem se discute. E o próprio Antônio Oliveira já tinha tido uma boa passagem pelo Atlético Paranaense, numa saída ali que ninguém entendeu mais ou menos o que aconteceu, e ano passado também não fez um trabalho ruim à frente do Cuiabá. Agora, Pedro, a curiosidade que eu tenho é porque tem 3 estreantes, o Renato Paiva, o Pedro Caixinha e o Ivo Vieira, né? E aí a curiosidade que eu tenho é saber se eles, se tem um relacionamento, os técnicos portugueses, e se conversam, porque eu volto a dizer, você tem que ter letramento de Brasil. Depende, né? Assim, o que eu posso te dizer, o Vitor Pereira e o Luiz Castro têm uma relação pessoal. Sim. Até porque foi o Luiz Castro quem levou o Vitor Pereira para trabalhar na base do Porto. Eles se conhecem. Mas o Luiz Castro, eu perguntei para ele, porque foi nosso comentarista, ele não tem relação com o Abel Ferreira, por exemplo. Eles não se conhecem. Então, mas o fato de terem nascido no mesmo país, não tem relação. Não rola agora um grupo de zap? Perguntei para ele. Não, igual você falar que, portugueses no Brasil. Só porque você é brasileiro, você tem relação com a Anitta? Eu? Não tenho, então, cara. Porque, veja bem, o próprio Luiz Castro, num dos seleções, ele falou aquela questão que eu achei muito interessante. Quando você vem trabalhar num outro país, você tem que entender como é aquele país, como é a cabeça daquelas pessoas. E uma vez sentado aqui no Seleção... Ia ser legal se o Led fosse amigo da Anitta, hein? Se tivesse um grupo de zap. Eu ia curtir. Eu também, cara. Me põe nesse grupo aí, por favor. Mas subir essa hashtag aí, Lona. Eu ia ganhar os seguidores, hein? Ele aqui no Seleção falou disso, ele falou assim, eu estou cada vez mais entendendo o jogo jogado no Brasil, o futebol, a cabeça dos jogadores. Então, por exemplo, para o Renato Paiva, para o Pedro Caixinha e para o Ivo Vieira, é um batizado, é um batismo.
e principalmente para o português, né? Esse entendimento da cultura, esse choque de cultura, do que é o entendimento do futebol na Europa e o que é o entendimento do futebol no Brasil, é muito grande. Pedro, eu sempre cito um exemplo que é o seguinte: você entra num táxi no Brasil e você fala para o motorista, tem ar? Ele liga o ar. Você entra num táxi em Portugal, você fala para o motorista, tem ar? Ele diz, tem. E continua dirigindo. Nós temos um subtexto. Esse subtexto é muito revelador do nosso jeito de ser. Os portugueses, eles são diretos. Por isso que volta e meia, por exemplo, as entrevistas do Vitor Pereira causavam constrangimentos, e é minimizado porque ele foi um vencedor, 100% vencedor. Muitas vezes o Jorge Jesus falava coisas que o resultado tinha sido a vitória e aí elas eram minimizadas. Por quê? Porque os portugueses são objetivos no trato das questões. Nós temos esse subtexto, nós damos volta, nós, enfim, ficamos ali. Essa adaptação é que eu entendo que é muito importante para saber a quem você está liderando. Amigos, para fechar esse